Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Esse é o Conexão e eu sou o Nilson Bittar. Sejam bem-vindos ao Mundo Conectado. Hoje, início de semana, segunda-feira, 16 de outubro, Dia da Alimentação, Dia Mundial da Alimentação. Enquanto muitos de nós ficamos divididos ao escolher em qual fast food vamos comer, muitas pessoas não têm acesso a nenhum tipo de alimento. Você sabia, por exemplo, que mais de 800 milhões de pessoas vivem em uma situação denominada insegurança alimentar? Isso quer dizer que mais de 800 milhões de pessoas não possuem uma alimentação sustentável, de qualidade, em quantidade suficiente, nem para suprir as suas necessidades. No Brasil, uma alimentação de qualidade é um direito de todos, sendo assegurada por lei, segundo a lei número 11.346, de 15 de setembro de 2006, no artigo 2º. O Dia Mundial da Alimentação, comemorado hoje, foi criado com o intuito de desenvolver uma reflexão a respeito do quadro atual da alimentação mundial e principalmente sobre a fome no planeta. A data foi escolhida para lembrar a criação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, em 1945. Como os destaques desta segunda-feira, em menos de 2 horas, Polícia Civil prende suspeito por estupro de vulnerável em Araguacema. Segundo informações também, acidente que aconteceu no Tocantins, sem vítima fatal, ainda bem. E aquela velha máxima, aquela velha combinação, né? Feriadão, muita cachaça, né? O camarada às vezes não obedece, né? E aí acha que quando a polícia para fazendo a averiguação para a cobrança no uso de segurança é porque a polícia, as autoridades são chatas, né? Na verdade, não precisava nem a polícia, porque é para segurança do próprio sujeito, né? E o cara ainda acha ruim. Olha, um negócio impressionante, né? E não adianta, você toma 2 copos de cerveja, você já tem a visão, né, comprometida, né? Pesquisas apontam aí. Então, assim, o que nós gostaríamos de estar noticiando era notícias diferentes, né? De que o final de semana transcorreu sem nenhuma gravidade, sem nenhum problema, mas é isso que acontece. Luiz Armando Costa, né? Eu gostaria, daqui a pouco eu repercutir um assunto, mas antes eu gostaria de saber o que você trouxe para a nossa discussão de hoje. Seja bem-vindo, bom dia. Luiz, que é advogado, jornalista e blogueiro. Bom dia, Bittar. Só pegando um gancho do que você falou sobre a insegurança alimentar, sim. Dados da PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, ela aponta, a última pesquisa do PNAD, aponta que no Tocantins, 623 mil pessoas passaram ou passam fome no estado. 623 mil. É um número assustador. Quase, né? 50%. O estado tem 1.500.000 habitantes, né? Então, 623 mil, segundo o IBGE, passaram ou passam fome no estado. Ou seja, é quase 50% da população do estado, né? Agora... Sim, só para eu repercutir certa feita, Luiz, eu acho que no início desse programa, e aí eu não vou nem chamá-lo de porque seria uma agressão, né, de idiota, mas assim, quando eu disse que para saber a situação do nosso estado, em que pese o seu crescimento, em que pese as políticas que funcionam, né, mas vá à periferia, vai nessas cidades, aí o cara fala assim, não, porque a África do Sul, porque a África está aqui dentro, a África está dentro de Palmas, a África está dentro do estado, a África está no nosso país. Vai no interior, vai na periferia. Aí o cara fala, mas por que periferia, companheiro? É porque onde o problema acontece, é porque as políticas não chegam, de certa forma, na periferia, como chega no centro, ou não é verdade, Luiz? Então, assim, as pessoas... Fica muito mais perceptível a situação. Agora, esse número aí é assustador, 623 mil. Ou seja, somando isso com aqueles 10% da população que ganham menos de R$90 por mês, veja bem, é um negócio, 150 mil pessoas no estado ganham menos de 90 mil por mês, R$90 por mês. O que você faz com R$90? Quantas caixas de cerveja? Nenhuma caixa de cerveja em garrafa é isso. Tem lógica, né? Tem lógica um negócio desse. 3 quilos de carne, né?
Agora, o que a gente percebe é o seguinte, a gente vive num tempo complicado, inclusive de egoísmo, porque o que sobra muitas vezes na sua casa, né? Quantas camisas, quantos sapatos você não usa mais, mas você faz questão, às vezes, de deixar guardado, até por vergonha, porque também hoje você não sabe. Você vai, de repente, fazer uma doação e o cara vai dizer, eu não estou precisando de esmola, eu não vou usar, porque... E tem toda uma questão também de saúde, né? Sim. Né? É meio complicado, né, Luiz? Não, mas esses R$90 é para comer, para pagar moradia, para saúde, né? E para se deslocar, né? Fica difícil, né? É impossível. Outra coisa, já pegando o gancho, no Dia Mundial, né, da Alimentação, o que as autoridades vão fazer e estão fazendo hoje? 58% das famílias brasileiras estão endividadas. É um número altíssimo, né? Muito alto, né? 58%, mais da metade das famílias brasileiras estão endividadas, Luiz. É uma situação complicada. Mas a notícia boa é que de setembro para cá, de agosto para cá, houve um ligeiro aumento no poder de compra do brasileiro, né? Eu não acredito que houve aumento. A inflação caiu, né? Eu acredito que a inflação caiu por falta do consumo. Não há consumo, ou seja, o juro muito alto, a recessão, né? Aí a pessoa desempregada, 13 milhões de desempregados, né? Como é que eles vão comprar? Então, na medida que você não compra, o preço cai ali da oferta e da procura, né? E aí o preço caiu a inflação, na verdade, não houve ganho. Houve ganho de preço, evidentemente, mas em função do pouco poder de compra. Pouco poder de compra. Mas ao mesmo tempo a pesquisa do IBGE diz que houve esse aumento agora no poder de compra principalmente da classe, né, da classe menos favorecida. Não, se diminuir o preço, aumenta o poder de compra, né? Mas você acha que em tempos de crise, né, que nós estamos vivendo, não é justamente isso que está acontecendo? Mas, veja bem, o emprego tem 13 milhões de desempregados no país. Como é que aumentou a renda das pessoas? Vou te dar, é uma bola de neve. Por exemplo, o governo do Tocantins fechou o segundo quadrimestre, ou seja, fechou o mês de agosto, devendo 248 milhões de reais a fornecedores e prestadores de serviços. Ou seja, esses fornecedores e prestadores de serviços que não receberam esses 248 milhões de reais terão dificuldades ou não pagarão os seus fornecedores e os seus empregados. Então, diminui o poder de compra. Ou inclusive, toma uma decisão mais drástica de demissão, né? Por exemplo. Então, é uma bola de neve. Se o cara não recebe, o cara não paga. Então, não tem como. Entendeu? Então, eu acredito no caso dessa pesquisa, estatística você tem que sempre olhar de vários lados, né? Estatística, né? Estatística, se você tem ganha você cresceu 100%, né? E 1 para 2, não é? Então, assim, mas é assim mesmo, ou seja, mas eu creio que o poder de compra do cidadão brasileiro aumentou porque diminuiu o consumo. Ok. O Conexão Online recebe hoje, daqui a pouquinho nós vamos já trazê-lo aqui para nossa bancada. Vocês acompanharam aí, né, muita repercussão em torno do vídeo que ele gravou. O vereador Diogo Fernandes, né, que é do PSD, já está aqui em nossa sala de visita para a gente bater um papo dentro de 1 minuto. Né? Nós vamos ao nosso comercial, mas antes de falar da promoção da Academia Arte Esporte, é o seguinte, basta você estar aí na tela, basta você compartilhar o banner, e aí no dia 21 nós estaremos fazendo o sorteio, né, de uma mensalidade para você colocar em dia, em ordem o seu corpo aí, cuidar da saúde na melhor e mais completa academia do estado do Tocantins, que é a Arte Esporte, né? Então, assim, mandar um abraço pro Rodrigo, pro Neto, enfim. Então, basta aí na nossa fanpage você, né, compartilhar. Já a gente volta conversando com o vereador Diogo Fernandes. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade.
Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Ok, já estamos de volta com o nosso Conexão e como nós já dissemos, né, nós estamos recebendo aqui o vereador Diogo Fernandes, que é do PSD, entre outras coisas, para falarmos aqui sobre, né, a sua atuação na Câmara de Vereadores e aí os motivos que, né, levou a deixar a base do prefeito Amasta. Vereador Diogo, seja bem-vindo ao Conecto.online, obrigado por atender o nosso convite, seja bem-vindo a esta segunda-feira que começa cheia de muitas novidades, né? Muito obrigado, eu que agradeço o convite, Bitar, Luiz Armando, muito obrigado pelo convite. Quero parabenizar o programa de vocês, eu que já tive a oportunidade de acompanhar pelas rádios e eu estou aqui sempre à disposição para esclarecer e é muito importante isso para a gente prestar conta para nossos eleitores e para toda a nossa sociedade. Então, eu é que tenho a agradecer esse convite. Vereador, o senhor é do PSD. A gente gostaria de que o senhor comentasse fazendo aí uma avaliação da sua atuação na Câmara de Vereadores da capital. Eu acho que este ano foi um ano de muito aprendizado no parlamento, mas eu creio que fizemos algumas ações históricas na Câmara, tivemos algumas ações revolucionárias, né? Por exemplo, a própria Câmara, que estava com a imagem assim, muito apagada nas outras legislaturas, e por motivo até da força da própria legislação. Os vereadores de Palmas, eles estavam praticamente resumidos a mudar nome de rua. E eu presido a comissão especial que está fazendo a revisão da lei orgânica. E dentro dessa revisão da lei orgânica, nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma alteração para que o vereador, por exemplo, ele possa discutir o mérito tributário dentro das ações do Executivo, para que o vereador também possa, estamos discutindo as emendas impositivas também, se vai ter ou se não vai ter, dentro de outros contextos também, que vai dar uma força maior ao Legislativo e a oportunidade que os vereadores possam atuar, ter uma atuação mais expressiva diante da sociedade. Porque hoje o que o vereador pode fazer, ele está resumido basicamente ao quê? A requerimentos que, claro, é importante, por quê? Porque é a manutenção da cidade, é algo que a população também espera de nós. Projetos de leis que não venham a ter impacto orçamentário, essas questões. Tem um trabalho importante? Tem, só que nós estamos lutando para fortalecer mais ainda o trabalho parlamentar de um vereador. Então, a gente conseguiu fazer algumas coisas muito interessantes. Eu consegui aprovar uma lei de minha autoria que proíbe o corte de energia elétrica às vésperas de finais de semana e vésperas de feriado. Isso é um grande transtorno aqui na nossa capital, porque a empresa Energisa, concessionária responsável por nos fornecer energia, ela corta a nossa energia na sexta-feira. Se tiver um feriado, por exemplo, na segunda, é um transtorno na vida do consumidor, porque ele vai ficar 3, 4 dias, porque eles não oferecem serviço de religação nem em regime de urgência e nem em feriado e final de semana. Então o consumidor ficava 3, 4, 5 dias sem energia elétrica, mesmo que o consumidor viesse a pagar. Então fizemos uma lei que proíbe esse corte às vésperas de final de semana, véspera de feriado. Foi uma lei que a população aplaudiu de pé. Tive muitas mensagens recebendo os parabéns por essa atuação. Então acho que foi uma revolução muito grande. Entre outras ações parlamentares, né, a lei de regularização fundiária, tendo em vista que nós temos um problema fundiário hoje aqui na nossa cidade muito grande. Eu tive a oportunidade de ser o relator dessa lei. Foi uma lei assim revolucionária, porque nós vamos pegar vários setores que estão sem infraestrutura nenhuma dentro da nossa capital e que agora está permitido chegar o esgoto, chegar o asfalto, que a população há mais de 20 anos espera por isso, sofre com essa falta do asfalto. E graças a Deus, ações que realmente terão impacto direto, impacto positivo na vida do nosso cidadão palmeirense. Então, eu acho que foi um ano de aprendizado, mas um ano que, sem dúvidas, um ano muito arrojado no que se refere a trabalho parlamentar.
O vereador, você falou na questão da lei orgânica do município, duas questões. A primeira, o prefeito Carlos Amasta, inclusive ele responde um processo aí na justiça acerca disso, impetrado por um procurador. O procurador pediu o afastamento dele da prefeitura em função de responder por crime de injúria, calúnia e difamação. E na lei orgânica realmente está lá que o prefeito, à medida que for aceita uma denúncia dessa, o prefeito pode ser afastado do cargo, né? É um ponto da lei orgânica que é tremendamente, de certa forma, inconstitucional, né? Vocês estão vendo essa questão também? Como é que está isso? Estamos vendo, porque tem várias incoerências dentro da nossa lei orgânica. Tem várias incoerências. Por exemplo, o prefeito não precisar de autorização para poder viajar, sair da cidade. O que é isso? Para onde o prefeito está indo? Será que os gastos, será que ele está fazendo essas viagens internacionais com dinheiro público? A gente precisa saber o que ele vai fazer, porque a Câmara tem que autorizar. Hoje ele não presta relatório dessas viagens? Hoje ele não presta relatório dessas viagens, porque a nossa lei orgânica permite isso. Então a gente precisa fazer alterações como essa. E essa lei orgânica foi alterada nessa administração dele passada, né? E, na verdade, isso aí foi uma alteração aspecto, de um parágrafo, nesse aspecto. Nós estamos fazendo uma revisão agora no contexto geral. Então a gente espera que o parlamento agora tenha essa sensibilidade, porque isso são coisas básicas que o Brasil inteiro pratica e a Câmara de Palmas não está praticando. Eu tenho certeza que agora, com certeza, vai passar a praticar. Eu vou direto ao assunto e ao tema, né? Muito foi falado, muito foi propalado, questionado. Quais os reais motivos que levaram o senhor a deixar a base do prefeito Carlos Amasta, vereador? Eu tive uma relação com o prefeito que, assim, até de proximidade, porque eu fui secretário de habitação na gestão do prefeito Amasta, né? Todos sabem disso, isso não é segredo para ninguém. E eu acho que o Amasta ele tem, inclusive, seus pontos positivos e eu sei reconhecer isso, é claro. Agora, quando eu fui para o parlamento, para defender bandeiras. E quando a gente vai para o parlamento, a gente se propõe, a gente coloca o nosso nome à disposição da sociedade para defender uma bandeira, as pessoas começam a nos seguir e a confiar na gente por conta de determinadas bandeiras. E quando eu fui para a Câmara, o prefeito, evidentemente, me chamou para estar na base dele, para a gente ter um comprometimento com a governabilidade da cidade. Eu acho que isso é razoável, precisa de ter realmente esse comprometimento com a governabilidade. Agora, o prefeito Amasta, talvez ele nesse segundo mandato, eu acho que ele se perdeu na vaidade. Eu acho que parece que ele cresceu demais, assim, essa história dele ser governador, parece que ele perdeu um pouco, assim, dos ouvidos. Ele não escuta mais ninguém. E eu não posso, enquanto parlamentar, deixar de defender as minhas bandeiras. Por quê? Porque eu fui eleito para defender as minhas bandeiras. E as minhas bandeiras, elas passam pelo quê, por exemplo? A Avenida Tocantins. Eu defendo o comerciante. Hoje, eu sempre bato isso. Eu já fui candidato a deputado estadual defendendo o comerciante, por exemplo, que é uma das bandeiras que eu defendo, porque eu acho que hoje no Tocantins a nossa população é escravo. Como disse o Luiz Armando aqui, nós temos quase 600 mil pessoas que já passaram ou passam fome. E isso é culpa de um Estado não industrializado. Isso é culpa de um Estado que a população é escrava da ausência de oportunidades. As oportunidades que nós temos aqui é a Prefeitura e Governo de Estado. Isso está errado, a economia contra cheque. Isso está errado. E o prefeito, ele pegou a Avenida Tocantins, fez uma obra que matou a Avenida Tocantins, porque encurtou aqueles canteiros. O movimento diminuiu, os comerciantes estão dizendo isso, ele insiste em dizer. Nós estamos falando do shopping a céu aberto. Nós estamos falando do shopping a céu aberto, da implantação. Os comerciantes estão revoltados, ele minimiza, fala que é política, não é política, porque eu conheço os comerciantes, lá tem mais de 200 comerciantes, eles estão trabalhando de maneira organizada, participando das reuniões. Eles, inclusive, fizeram uma denúncia no Ministério Público, eles estão fazendo um baixo assinado entre eles mesmos. Então, ou seja, não é política. Eles estão insatisfeitos. Aí veio ele, dentro de uma das regras do shopping a céu aberto, era proibir o tráfego de caminhão durante o dia todo. Queria que liberasse só à noite. Quer dizer, o comerciante, num momento de crise, ia ter que contratar mais funcionários para trabalhar durante a noite. Descarregar o... Que é isso? Isso tem que ser visto.
Isso tem que ser visto, porque o cara vai ter que contratar pelo menos mais 3 funcionários para trabalhar à noite, para descarregar caminhão. Pois é, mas não seria uma precipitação no sentido de estarmos discutindo uma obra que ainda não foi concluída? Não, mas porque segundo o projeto é de ampliar, inclusive, estacionamento na frente dos estabelecimentos, enfim. Mas o projeto foi votado. O projeto já foi votado. Entendeu? O projeto já foi votado. Aí, por exemplo, depois fomos perceber que tinha uma regrazinha no projeto, bem escondidinha, uma palavrinha que dava oportunidade de ter uma cobrança, de se criar um condomínio e ter mais uma cobrança para o empresário. Sim, dos empresários. Os empresários ter que pagar para que um condomínio venha gerir esse shopping a céu aberto. E uma palavra que eu particularmente até votei, mas eu votei enganado. Votei enganado, porque essa palavra está muito camuflada. Não é qualquer pessoa que percebe. Depois que nós fomos nos atentar, e a gente percebeu isso. Isso dá uma prerrogativa para esse condomínio, para ficar a critério do Poder Executivo, criar um condomínio, ou a CIPA, enfim. Eu não sei quem vai gerir, vai ficar a critério do Poder Executivo. Mas quer dizer, o poder público interferir diretamente na propriedade privada? Que é isso? Isso não existe. Isso não existe. Eu até acho que o projeto melhoria para a avenida, eu não sou contra isso, e os comerciantes também não são contra. Os comerciantes, eles querem a melhoria para a avenida, e tem que ter mesmo. Eu acho que o prefeito Amasta, um dos pontos positivos que ele tem é justamente que ele é caprichoso para fazer essa manutenção da cidade. Agora, você não pode pegar empresários, obrigar eles a pagar um condomínio. Eu já pago IPTU, já paga do prédio dele, já paga o ISS, o IPTU, CMS, aí o IPTU eles estão usando como argumento que vai dar isenção dentro do shopping a céu aberto. Beleza. Só que o IPTU é isento para quem aderiu ao shopping a céu aberto. Só que o aderente vai ter que pegar empréstimo no Banco do Povo e fazer uma fachada para poder cumprir um critério estabelecido. O empresário tem que investir do bolso também. Tem que investir do bolso também. Então as coisas não funcionam assim. E aquela obra, particularmente, colocou uma ciclovia, que os comerciantes estão odiando, uma ciclovia. Quem é que vai fazer compras de bicicleta? Me explica. Ninguém. O cara vai a pé, mas de bicicleta ele não vai. Aí o cara montou uma fábrica daquelas bicicletas cargueiras aqui em Palmas. Então, ali, quando eu comecei a me atentar, no primeiro momento eu achei bacana. Mas quando eu fui me atentar, que começou as obras, começou a ciclovia, que eu vi o tamanho, começou a reduzir, a gente foi começar a pensar na questão do caminhão, que realmente o comerciante ia ter que contratar mais funcionários. Ia ser um transtorno. A ciclovia que diminuiu, ia diminuir o tráfego da avenida. Aí realmente eu comecei a ficar do lado dos comerciantes. Mas não foi por pressão dos comerciantes que o senhor mudou de ideia? Não, é claro que a pressão dos próprios comerciantes, porque eu comecei a analisar a real situação deles e eu comecei a perceber que eles estavam certos. Uhum. E eu não tive, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de ter voltado atrás. Primeiro que eu não tenho compromisso com erro, né? E segundo, que eu represento o povo. E se o povo não quer, quem sou eu para ir contra o povo? Nós temos que nos posicionar favoravelmente às nossas bandeiras. E os comerciantes me procuraram, me explicaram, eu fui lá na Avenida Tocantins e comecei a entender o projeto de verdade. E vi que ali não realmente, do jeito que está sendo executado, não ia ficar legal. Então, eu tive a partir dali o primeiro desentendimento com o prefeito. Por quê? Porque me posicionei favoravelmente aos comerciantes. Vereador, me dê informação. É um negócio meio complicado. O empresário, por exemplo, o comerciante, que não aderir a esse condomínio, a prefeitura vai o quê? Vai desapropriá-lo? Vai fazer o quê com um cidadão desse? Ele vai ficar lá, não vai ter os incentivos, né? Não vai ter os incentivos, eles não vão regularizar as edificações, porque dentro do projeto está dizendo que só vai edificar as... Se o cara quiser mexer no imóvel dele lá, a prefeitura não vai autorizar porque ele não assinou o projeto. Só vai regularizar o imóvel de quem aderiu ao shopping. Quer dizer, isso é inconstitucional. Claro, como é que eu vou regularizar a edificação de um vizinho e do outro eu não vou? Agora, o que eu acho que está faltando aí também... tem que mudar também o código de posturas, velho. Entende? Aí foi o primeiro posicionamento que eu tive contra a gestão. Esse foi o primeiro embate. O primeiro embate, assim, vamos dizer, mais forte, porque eu já tinha tido outro no começo do ano, quando ele queria expandir o IPTU progressivo para
para a parte de cima da cidade. Eu na comissão, eu reprovei. Por quê? Porque era claro, a nossa lei orgânica dizia que nós tínhamos que, para poder implementar o IPTU progressivo, nós tínhamos que fazer audiência pública. Ele queria fazer sem audiência pública, eu neguei. Então ali foi um outro impasse. Depois nós tivemos um outro impasse quando ele queria aumentar a taxa de lixo em 208% de aumento, e com o meu voto, a votação estava empatada, e com o meu voto eu votei contra e foi reprovada essa taxa de lixo. Então ali nós tivemos outro impasse muito forte, porque ele ficou muito irritado com esse meu posicionamento contrário. E por último, foi a questão dos professores, a greve dos professores. Ali, quando os professores entraram de greve, eles foram procurar a Câmara, e todos sabem que eles entraram na Câmara, ocuparam lá os gabinetes e esse episódio dos professores foi estupim, não foi? Foi o estupim. E o que aconteceu? Quando os professores foram lá, primeiro que eu acho que nesse país precisa valorizar mais os professores. Eu acho que tudo que a gente fizer para os professores é pouco. Porque não existe vereador, não existe jornalista, não existe advogado, médico sem professor. A verdade é essa, não existe. E tinha um acordo que o prefeito descumpriu. Então eu, como base, eu não vou defender o indefensável, não tem jeito. Agora, o que me machucou nessa greve, principalmente, além de defender a classe, foi a postura do prefeito em não ouvir a Câmara e simplesmente virar para os vereadores e falar para a gente tirar os professores dos nossos gabinetes. Quer dizer, eu jamais ia pegar, ele queria que eu fizesse o quê? Eu ia pegar o professor pelo braço e tirar do meu gabinete? Eu não faria isso nunca, nem pelos professores e nem por ninguém. Algum vereador fez? Porque alguns trancaram seus gabinetes e não deixou os professores ocuparem seus gabinetes. Eu abri as portas, deixei eles lá, porque eu entendo que a greve é um direito do servidor, é um direito constitucional, é liberdade de expressão. Isso eu não posso ir contra a lei, e nós não vivemos uma ditadura aqui, não posso concordar com isso. Então, ali foi o fim da picada. Eu falei, a partir de agora, eu não quero mais estar em base. Por quê? Que história é essa de eu estar em base? Estar em base e me calar? Porque eu já tive orientações para estar na base e não poder apresentar emenda no projeto do prefeito. O que é isso? Eu entendo que para você ter um compromisso com a governabilidade, você tem que sim dar suas sugestões. Eu entendo que era para eu poder pegar as ideias minhas e dos meus colaboradores, dos meus seguidores, e implementar nas políticas públicas da cidade. Aí ele quer me privar de fazer isso? Não, é calar minha voz, é querer colocar um cabresto na minha atividade parlamentar. Isso é inadmissível. Então, a partir daquela questão dos professores, ali para mim, eu falei, não, eu não quero mais, vamos posicionar favorável, e ali eu mesmo decidi por sair da base do prefeito e assumir uma postura independente. Nós vamos continuar com esse assunto, e nós queremos que você participe. Você pode mandar o seu recado na nossa fanpage, né? Conecto.online no Facebook, estamos na multiplataforma, no site, no YouTube, enfim, nas rádios, inclusive na web, nas rádios que se conectam conosco, para a gente voltar para fechar aquele assunto lá que ali foi o início. O estupim, como nós já dissemos, foi essa questão aí dos professores, né? Mas, por exemplo, Luiz, e me corrijam, o que eu acho que faltou e está faltando nesse debate do Shopping a Céu Aberto, que ainda vai dar muito pano para manga, é justamente isso. Acho que faltou apresentar da melhor forma, mais explícita, de uma forma mais aberta, esse projeto, porque muitos não entenderam. Inclusive, muitos de pessoas entendidas, né, não entenderam. Imagina aquele que não sabe o contexto da leitura de um projeto, enfim. No que diz respeito, por exemplo, a melhorar a fachada, não há uma boa intenção por parte da administração no sentido de buscar um investimento para melhorar a situação do comerciante, porque, na verdade, se você vai montar um negócio, você precisa fazer um investimento mínimo que seja, né? Melhorar o visual, por exemplo, a sua fachada, enfim. Não seria essa boa vontade, de repente, essa exigência que o Poder está fazendo dentro desse projeto para não haver a descaracterização do projeto Shopping a Céu Aberto, Luiz Armando e vereador Diogo? Eu acho o seguinte, que o prefeito, nesse aspecto, eu concordo com o vereador, o prefeito, ele acho que
por força do caráter dele, da natureza dele, ele tenta impor na administração pública uma forma privada de administrar, né, Benjamin? Esse negócio de condomínio é tipo de shopping mesmo, tipo o shopping dele, né? Mas o nome é tipo o nome de shopping. Exato. Só que lá a área é privada, ou seja, cada empreendedor, cada comerciante comprou o imóvel, tem seu fundo de comércio, ou seja, cada um comerciante lá é um dono de capim dourado da vida. Você está entendendo? Porque cada comércio é uma espécie de um shopping, tem um fundo de comércio. Então você não pode pegar, usar o poder público, o poder da autoridade política municipal para fazer com que esses comerciantes se organizem num condomínio, num consórcio. Você não pode fazer isso. Você não tem competência para isso. É inconstitucional. Ou seja, as pessoas não podem aderir a alguma coisa de maneira forçada. Elas aderem se quiserem. Ou seja, o que aconteceu? Quando o prefeito faz um projeto desse, sem adesão dos comerciantes, entrando na área privada, no comércio do cidadão, ele pode até mexer na rua, mas ele não pode mexer na estrutura né? Então é inconstitucional. Ele não pode fazer isso. Então, ele teria que, inicialmente, convencer a população a fazer isso. Mas não, primeiro ele provou um projeto cheio de penduricalhos, como falou o vereador, de uma espécie de contrabando lá dentro, que possibilita essa situação. Agora, aí, veja bem, o cidadão vai ter que aderir a um consórcio. Os vereadores aprovaram. Isso que eu estou falando para você. Ele botou um projeto, a maioria aprovou, lá, certo? Os vereadores aprovaram, mas um projeto, de certa forma, inconstitucional. Tanto que o Ministério Público está questionando. O vereador Diogo, inclusive... O vereador deputado às vezes aprova tudo. Eu estou falando, o vereador, essa Câmara não aprovou que o prefeito pode ser afastado do cargo se for denunciado, nem aceita denunciado por calúnia e difamação. Imagina, você afastar um prefeito da capital por causa de um crime de calúnia e difamação. Quem fez isso? Na gestão passada, não foi gestão de Raul Filho que mudou isso. Pois é, mas aí que tá. Mas aí parece... Você está entendendo? Então os vereadores aprovaram, é inconstitucional isso. Completamente. Inclusive o Amasta o argumento de Amasta nesse processo que ele está respondendo, que o procurador pediu o afastamento dele em cima dessa lei orgânica, ele vai arguir inconstitucionalidade do artigo da lei orgânica. Então a mesma inconstitucionalidade, entre aspas, que alguém tem certeza vai arguir em cima desse projeto do Shopping Alberto. E a mudança da lei orgânica que criou esse afastamento não foi da administração dele, foi da administração de Raul Filho. Você está entendendo? Eu quero dizer o seguinte, que os vereadores podem aprovar uma série de coisas, inclusive inconstitucionais, assim como os deputados aprovam também coisas inconstitucionais. Mas são inconstitucionais, é só você questionar isso na justiça. É o que está ocorrendo. A prefeitura não pode obrigar um cidadão a fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E eu creio que eu vou até mais além, porque eu acho que isso não é nem questão de também ele ser empresário ou não ser. É lógico que o empresário ele tem a liberdade de poder impor as coisas dentro do comércio dele, porque lá ele pode fazer, claro. Mas isso é bem típico de um governo socialista que usa a máquina claramente para poder interferir diretamente na vida das pessoas. E não é assim, porque a relação de força entre o poder público e a sociedade é muito diferente, com certeza, desigual. É desigual. E nós temos que ter uma responsabilidade grande para fazer isso, porque nós não podemos usar da força da máquina para poder impor essas coisas. Então não é assim que faz. Então, hoje os comerciantes estão muito insatisfeitos, né? Eles estão assim... muito chateado, porque muito se lutou por melhorias na Avenida Tocantins. Eles queriam, claro, embelezar a avenida e tudo, mas como eu escutei de um comerciante na reunião do Shopping a Céu Aberto, que estava lotado de comerciantes, nós éramos felizes e não sabíamos. Então isso é muito triste de você ver, porque nós, enquanto representantes legítimos do povo, nós temos que representar o povo. E eu acho que você dar um passo atrás, escutar a sociedade e agir de uma maneira que fique bom para todos, não é diminuir ninguém. Muito pelo contrário, talvez é engrandecer, porque a gente saber escutar é uma virtude. Eu acho que o prefeito precisa ele precisa escutar melhor as pessoas, ele precisa escutar principalmente os parlamentares que representam a sociedade. Bom, daqui a pouquinho a gente volta para falar desse assunto da questão do rompimento, que o estopim foi a paralisação e essa decisão de alguns vereadores. Inclusive eu estive na época, eu conversei com o Júnior Gel, ele também havia aberto ali as portas do seu gabinete para receber, a exemplo do vereador Diogo Fernandes, enfim.
né? Nós procuramos o presidente da Câmara e não fomos atendidos, né? Ele disse que viria para dar uma entrevista e aí para conversar com a gente, não conversou conosco o Folha, mas aqui o espaço está aberto, inclusive para o Cariello, que esteve aqui, e ele sabe disso, que as portas aqui do Conecto, as câmeras, enfim, os microfones estão abertos, tanto para ele quanto para o prefeito, para quem quiser responder. Nós estamos aqui justamente para isso. Para fechar essa situação, nós não queremos polemizar, mas assim, o senhor disse, vereador, que dentro, é como se fosse aqueles contratos que a gente pega de consórcio, a letra é pequenininha e a gente não atenta, até por questão de preguiça mesmo, né? Para mim, que já passei dos 40, já tem uma certa dificuldade, se não tiver o auxílio do óculos, pouco enxergo, então tem que usar uma lupa, enfim. Mas o senhor disse que lá só depois de aprovado, de assinado, é que o senhor viu que tinha um parágrafo lá que falava sobre a cobrança do condomínio a céu aberto. O senhor acredita que esse erro foi cometido também por outros colegas do senhor e não faltou aí uma atenção por parte, por exemplo, do departamento jurídico do senhor para poder averiguar realmente o que o senhor estava assinando? Na verdade, ele colocou uma palavrinha genérica. Ele colocou uma palavra genérica. E depois nós fomos nos atentar, porque primeiro não foi falado nisso quando o Poder Executivo foi apresentar o projeto para a gente. Porque eles sempre vão e apresentam. E eles colocaram uma palavra genérica. Aí depois que começaram a surgir que ia ter essa questão de cobrar, o condomínio ia cobrar. Aí que nós fomos começar a observar que dentro desta palavra genérica que ele colocou, possibilitaria ele que ele tivesse essa permissão para poder cobrar. É uma palavra genérica. Talvez não foi nem a questão assim, eu acho que foi uma questão intencional mesmo. Foi a gestão, ela colocou para nos induzir mesmo ao erro. Se você for ler lá, essa palavrinha, ela está muito genérica, ela passa muito despercebida assim, infelizmente. Pode ter sido sim, eu até assumo isso. Pode ter sido sim uma desatenção, mas se você for ver, não foi uma desatenção, foi uma questão genérica mesmo, uma palavra muito genérica. Ou seja, essa taxa terminaria sendo uma contribuição de melhoria, né? Ou seja, o negócio assim que você já tem... Lá não fala em taxa, não fala em taxa, cobrará uma taxa. Ficará a critério... do Poder Executivo. Se coloca critério, está possibilitando. A conduzir as normativas do condomínio. Entendeu? Aí dentro das normativas do condomínio se formará uma... Na verdade, ele não está querendo só um shopping a céu aberto, ele está querendo um shopping a céu fechado, né? Porque vai ter um condomínio, vai ser um grupo, né? Então não foi dito taxas, e não foi dito que vai ser cobrada a mensalidade. A palavra levava a esse caminho, né? Levava essa cobrança. Ficará a critério do Poder Executivo para poder... Pois mas o legislador coloca critério por quê, né? Por que dá essa possibilidade, né? Só não colocar, né? Se coloca porque tem alguma intenção, né? Vereador, você está acompanhando essa discussão do plano diretor da mudança? Como você está vendo essas alterações? Na verdade, o plano diretor ainda vai chegar na Câmara, né? Ainda não chegou, eu ainda particularmente... eu não participei das audiências públicas, até mesmo porque eu sou fiscal, eu não... Né? O senhor é presidente da CCJ. Eu sou presidente da Comissão da Comissão de Constituição e Justiça, presidente da CCJ. Eu, como fiscal, eu acho que eu não preciso ir lá agora, não é o momento de eu estar indo nas audiências públicas. Termina até inibindo, né? Termina até inibindo. Porque essa discussão ainda vai passar pela Câmara, então eu vou esperar o momento certo para que chegue na casa e a gente possa abrir essa discussão. Bom, 1 minuto para a gente tomar uma água e daqui a pouco a gente volta para o nosso segundo e último bloco de conversa com o vereador Diogo Fernandes, do PSD. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade.
Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Ok, estamos de volta. Agradecendo a você que nos acompanha em todo o planeta através da Rede Mundial de Computadores, as rádios que se conectam conosco no nosso Conexão Online, recebendo hoje o vereador Diogo Fernandes, que não veio sozinho, né? Vou mandar um abraço para o meu dileto amigo coronel, né? Moraes, que nos acompanha. É uma figuraça que conhece todo mundo do meio. Um abraço, Moraes. Quero mandar um abraço para o Cairo Bernardes, está lá em Gurupi, né, nos acompanhando também, né, e falando hoje sobre a atuação. Ele já fez um breve relato, né, da sua atuação na Câmara de Vereadores da capital e também sobre a sua saída. Agora, vereador, logo que houve esse desligamento, né, do senhor da base do prefeito Amasta, no outro dia... o senhor vê isso como retaliação à demissão do pessoal que lhe acompanhava, do seu staff, enfim? Ah, claro, sem sombra de dúvidas é uma retaliação. Mas eu penso que quem perdeu, na verdade, com isso tudo foi o prefeito Amasta, porque, na verdade, essas indicações que eu tinha feito, eu indiquei algumas pessoas para trabalhar na gestão, e essas pessoas, na verdade, eram excelentes profissionais, pessoas que tinham um nível técnico altíssimo, e ele perdeu esses profissionais para poder continuar atuando na prefeitura e fazendo o belíssimo trabalho que estavam fazendo. Mas, sem sombra de dúvidas, é uma retaliação. Ele acha que isso iria, de alguma maneira, me punir, me enfraquecer, e com certeza ele não conseguiu, não, porque os profissionais... Coitado, eles não têm culpa primeiro que eles não têm culpa disso tudo, e muito pelo contrário, eles se sentem desvalorizados por um prefeito que não valorizou a qualidade técnica que eles tinham. Agora, não sei nem se cabe mais o seguinte: o grande problema dessa democracia, entre aspas, que nós vivemos, né, dessa questão da política, que aí também não é apenas uma prerrogativa do prefeito Amasta, mas é isso, né? O cara briga com o vereador, com o deputado de base, e aí quem é técnico, que tem competência, porque foi indicado pelo vereador, é que paga os patos, é demitido. Tem lógica isso, como forma de punição, né, do vereador ou do deputado que não está na sua base. É um negócio que nós temos que acabar com isso, né? É vergonhoso isso, né? Para a política brasileira, pô. Que a finalidade é o serviço público, né? O atendimento público, né? E não a vontade política do gestor, né? Se o cidadão está prestando um serviço público, está cumprindo o seu papel, prestando um bom serviço público, por que estaria submetido à vontade política partidária de um gestor? Né? É uma inversão de valores, afinal é a população que está pagando, não é? Na verdade, e do dia para a noite, né, esses técnicos estavam com projetos em andamentos. E a prefeitura fica prejudicada, a população que paga, porque eles estavam acostumados a fazer o trabalho, a realizar, estavam executando esse trabalho. Mas, paciência, eu tenho certeza que com a qualificação técnica que eles têm, com certeza eles não ficam desempregados nem uma semana, porque qualquer lugar vai querer bons técnicos iguais eles são. O senhor esteve na campanha colocando o seu nome para apreciação como deputado estadual na chapa do atual governador, Marcelo Miranda. Como é que está a relação com o governo, né? E que lição o senhor tirou, né? A produção não nos passou quantos votos o senhor teve, mas a gente tira essa dúvida agora. E gostaria que o senhor falasse um pouco dessa experiência do seu nome para apreciação na eleição passada como deputado estadual. Eu considero o início, foi uma experiência fantástica, né? Primeiro porque eu conheci a realidade tocantinense de perto e, assim, eu vi lugares de você encher os olhos de água mesmo, assim. Lugares, assim, que a gente chega e as pessoas realmente não têm o que comer, a fome é algo que nos assombra e é muito real no nosso estado, sabe? Então, assim... isso é uma coisa que a gente precisa mudar. E eu vejo hoje, eu encaro assim, o que eu faço com muita seriedade, sabe, Bitar?
Porque nós moramos num estado muito carente e as pessoas, elas padecem de necessidade hoje aqui. Eu rodei esse estado, eu rodei na época da minha campanha 91 municípios do Tocantins, eu tive quase 5 mil votos. Sim. E foi uma experiência extraordinária. Eu entendi o processo político bastante, como funciona, a necessidade das pessoas, assim, é algo ideal. E me serviu uma grande lição para entender que o que nós mais precisamos hoje no Tocantins é, sem sombra de dúvidas, o desenvolvimento econômico. Nós precisamos industrializar este estado, nós precisamos desenvolver a iniciativa privada. A nossa população é escrava do poder público, ela é escrava da prefeitura e do governo de estado. Do Estado. E engraçado que é um processo, essa nossa fragilidade de desenvolvimento econômico é um processo tão sério que ela inclusive fragiliza o nosso processo democrático. Quantos municípios eu passei, as pessoas falam assim, gostei muito das suas ideias, gostei de você, mas não posso te apoiar. Eu falo, mas por quê? Aí a pessoa falava assim, porque o meu ganha-pão está na prefeitura. E se eu te apoiar toda tá lá. E se eu te apoiar, o prefeito me manda embora. E é tão verdade que os que me apoiaram, que trabalhavam na prefeitura, foram retalhados, perseguidos e o prefeito demitiu depois da eleição. Como é que é o relacionamento o senhor teve do lado da chapa do Marcelo? Porque eu acompanhei a sua trajetória, porque eu estava no palanque do atual governo que está aí, né? Como é que tem sido a conversa? Como é que tem sido o relacionamento? O governador Marcelo é uma pessoa de muito diálogo, uma pessoa muito simples de lidar. Eu acho que até nas qualidades que ele mais tem é aquela humildade que ele tem. É uma pessoa tranquila. Eu acho que o governo dele, ele viveu assim, grandes dificuldades. Eu acho que ele pegou um estado que ele praticamente foi um gerente de folha. Eu acho que ele só administrou folha nesses três anos de governo que ele está à frente. A realidade muito dura, nós estamos num momento de crise muito grande. E eu penso que ele precisava de ter tomado algumas posturas mais duras. Por algumas razões ou outras, eu não participei dentro do processo e fiquei sem entender o porquê ele deixou de tomar algumas decisões que eu julgo ter sido importantes, né? E se eu tivesse participado do governo, eu teria dado algumas sugestões, né? O senhor não foi convidado para o governo? Não, eu não fui convidado para o governo. Mas eu teria dado algumas sugestões. Por exemplo... O senhor ficou chateado com isso? Não, jamais. Até mesmo porque eu apoiei o Marcelo por acreditar nele. Ele fez uma chapa com a senadora Cátia, eu acreditava naquela chapa. E eu apoiei e não fiz nem... Não fez esperando nada em troca? Não fiz esperando nada em troca. Apoiei, eu ia ser candidato, eu escolhi um time para ser candidato. E foi aquele time. Para mim não deu certo, para eles deu. Eu fiquei na torcida apenas para que desse certo pelo Estado. Dando certo para o Estado, eu sou comerciante. Como comerciante, para mim, era o que eu queria que desse certo. Mas eu penso que, assim, pouco avançamos na questão da industrialização do Estado. Nós deveríamos ter avançado mais, né? E eu, por exemplo, uma das ideias que eu teria dado, eu acho que para que nós temos, por exemplo, representação em Brasília? Brasília não tem que ter um gasto altíssimo de representação de governo, não precisa. Nós precisamos ter representação de governo, sabe aonde? Em São Paulo, lá que estão as indústrias desse país. Para nós buscarmos indústrias para cá, fazer propagandas lá em São Paulo, no Goiás, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde estão as indústrias, para a gente poder atrair. E eu acho que isso foi algo que a gente não conseguiu superar nesses últimos 3 anos. Então, eu acho que isso foi uma das falhas. Nós não tomamos uma postura. Eu, pelo menos, enquanto empresário, eu não senti uma postura mais firme nesse sentido, para que a gente pudesse avançar, porque o comerciante avançando é o comércio que distribui renda e gera emprego. Nos governos Siqueira, o Siqueira colocou o escritório de representação em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas parece que não surtiu muito efeito isso, né? Porque logo depois o Siqueira também, o mesmo Siqueira fechou esses escritórios lá em São Paulo e Rio de Janeiro. Talvez não colocou a pessoa certa. Porque a pessoa certa ela precisa ter, primeiro de tudo, a pessoa certa, para ela ser certa, ela precisa de ter o quê? Autonomia. Ela tem que ter autonomia para poder ter as suas ideias respeitadas e tem que ser alguém do ramo. Tem que ser alguém do ramo para que possa o quê?
ter uma iniciativa de atrair essas indústrias. E depois nós precisamos sim dar incentivos, nós temos que dar incentivo. Não adianta a gente esperar o tempo passar e achar que o Tocantins vai ser industrializado esperando o tempo passar. Não adianta, empresário visa lucro. E a gente precisa de oferecer os nossos potenciais para poder atrair essas grandes empresas para cá, para a gente poder gerar emprego. Nós temos aqui a melhor borracha do país e nós não temos uma indústria no setor. Nós temos frutas, nós temos aqui as margens de palmas, abacaxi. Não temos uma indústria que faça polpas de fruta, por exemplo, para a gente poder vender. Nós temos uma logística invejável. Cadê essa logística sendo explorada? Então, a gente precisava de ter uma postura mais assertiva nesse sentido. Eu acho que faltou isso. Eu acho que é um dos maiores gargalos que nós temos hoje a superar, é a industrialização do nosso Estado. Porque nós vivemos num Estado escravo do poder público e essa economia contra-cheque é um perigo, porque nós temos, é como se fosse um castelo de areia, a qualquer momento pode desabar. Qual a pretensão do senhor para o ano que se avizinha, 2018 vem aí? Vai colocar o seu nome novamente para apreciação? Isso é um processo que eu preciso avaliar e com muita responsabilidade, porque você ser candidato, você mexe com a vida de muitas pessoas. E eu, para colocar o meu nome à disposição, primeiro eu preciso de ter um aval do meu partido, primeiro eu preciso de ter um aval da sociedade, dos meus colaboradores e ver o que eles acham. Se eles acharem que a gente tem condições de ir para a disputa e realmente estar na disputa, para poder ganhar, e com certeza eu quero terminar aquilo que eu comecei em 2014. Voltando ainda, o Luiz Cláudio, ele não fala de onde fez uma pergunta aqui, eu não poderia deixar de repassá-la. O senhor faz parte do mesmo partido, o senhor está na agremiação do deputado Irajá, correto? Certo. Ele está perguntando se não houve uma recomendação por parte do seu partido, haja vista que a mãe do deputado Irajá colocou já o seu nome como candidata e de certa forma ele vê um distanciamento dela com o Carlos Amassa, se houve essa interferência. Não houve interferência nenhuma. O partido sempre deixou muita vontade, até mesmo porque o compromisso na esfera municipal é com governabilidade ou não governabilidade. Não teve nem sentido. Na verdade, eu não sei nem se o pessoal do meu partido ainda sabe que eu rompi com o prefeito Amassa, porque nem essa conversa eu ainda tive. Então não teve interferência nenhuma de partido, não teve. Isso é uma coisa que fica muito livre, é uma posição exclusiva minha mesmo. Luiz, estou satisfeito, agradeço muito. Você quer fazer mais alguma pergunta aí ao vereador Diogo? Fique à vontade. Não, tranquilo. Tá uma entrevista muito boa, né? Boa, vereador, seja bem-vindo, a casa é sua. Não só estenda essa abertura aos seus colegas, o que nós queremos é justamente esse debate, né, para que as pessoas entendam o verdadeiro trabalho, porque é muito fácil o cara criticar e trabalha muito, né? Quem o vereador não trabalha, deputado não trabalha, e trabalha muito, trabalha muito. O que falta muitas vezes por parte da população é entender o trabalho, é acompanhar as sessões, é saber, porque eu tenho certeza que se o cidadão chegar no seu gabinete e falar, deputado, eu preciso ver o que o senhor está fazendo, o senhor não vai se furtar de abrir, né, as portas não é verdade? Para falar dos seus requerimentos, enfim, de tudo que o senhor tem feito. Então, assim, sempre que tiver alguma novidade, se o senhor quiser, fique à vontade, a casa é sua. Eu agradeço, fico muito satisfeito com essas, né, com essa abertura que o programa deixa aqui, esse espaço. Agradeço muito, né, Luiz Armando. Acho que foi um bate-papo muito produtivo e também estou aberto. Se tiver outros temas, no caso que vocês queiram abordar, estou pronto. Eu acho que a gente fugir do debate não é uma coisa legal. O parlamentar ele precisa ter posicionamento e explicar para a população qual é o lado que ele tem. Isso é uma coisa que eu acho que até está faltando hoje em dia nos parlamentos. E a gente precisa de deixar isso muito bem claro à sociedade. E esse espaço ele possibilita isso. Então eu estou aberto também a vir sempre aqui. Eu também estou aceitando esse convite sempre. Pode contar comigo como parlamentar também. Estou aberto sempre a críticas, sugestões, tá?
não só vocês, mas toda a sociedade, em modo geral, pode nos procurar. O meu gabinete está de portas abertas e eu recebo qualquer pessoa lá com muito carinho. E para ouvir as sugestões, as demandas, pelas redes sociais, você pode me seguir no Facebook, Diogo Fernandes. Eu tento responder o máximo possível lá, sou eu mesmo que respondo as minhas redes sociais, pelo bate-papo lá, sugestões, requerimento, alguma coisa que vocês vierem precisar na quadra de vocês. Eu também lancei o meu gabinete itinerante, que a cada 15 dias nós vamos a um setor para poder ouvir a sociedade, e lá nós abordamos e levamos alguns temas para aquela comunidade, algumas ações sociais também. E também fique de olho, você cidadão, para que quando a gente for ao seu bairro, você possa também estar indo ao nosso gabinete lá pertinho da sua casa. Muito obrigado. Nós que agradecemos, vereador Diogo. A segunda-feira que começa bastante movimentada, Luiz, e eu gostaria que você fechasse com o tema que é uma especialidade sua, que é a questão da política, tanto nacional quanto estadual, né? Parece que estadual a coisa, parece que nacional a coisa está cada vez mais feia, né? Tanto pro Temer, né? E agora também o Moro apertando o cerco, querendo os recibos originais do Lula, né? Outro dia eu vi uma colocação aí, um camarada fazendo uma postagem do Bolsonaro, uma coisa horrenda, né? Não vou entrar nem nessa discussão, mas para fechar. Bitar, é o seguinte, amanhã a comissão da Câmara deve votar, né? Aquele relatório do deputado mineiro, do Tucano, o Bonifácio, sobre a denúncia contra Temer, né? O governo federal deve estar trabalhando o dia inteiro hoje, né? Porque as imagens, as gravações que vieram ao ar de sexta-feira para cá, da delação do Funaro, complicou a vida de Temer, assim, de forma muito forte, né? Se bem que os deputados não estão muito ligando para isso. O relatório foi contra a abertura do processo, né? Contra a licença, mas vai ser votado amanhã. Aprovado ou não o relatório, ele vai para o plenário. Aí no plenário, 342 votos, que se precisa para que a denúncia seja aceita. Mas é provável que não seja aceita, que siga o caminho da denúncia anterior, ou seja, que os deputados deixem que o Supremo processe o Temer só após a saída do mandato. Mas vamos ver o que ocorre de hoje para amanhã, porque a denúncia é muito grave. Aquelas fitas do Funaro dizendo que entregou dinheiro para Temer no exercício do mandato, elas são muito fortes, as imagens são muito fortes. Isso pode influenciar no ânimo dos deputados amanhã e na sessão do plenário, né? Porque amanhã, aprovando ou não aprovando o relatório do Bonifácio Andrade amanhã, esse processo segue para o plenário. É o plenário que decide se aceita ou não o pedido para o Supremo processar o presidente no exercício do cargo. E aí, se autorizar, o presidente é afastado do cargo. E aí quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados, né? O deputado Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro. Do Estado. Como é que você viu o final de semana? O que você acompanhou? O Estado, o governo passou o final de semana com aquela ameaça de prisão, nova prisão contra o secretário de Saúde, né? o Marcos Busafi. O Bitar, é um negócio meio complicado o governo nesse quesito. O governo ele gasta em média o orçamento da Secretaria de Saúde, no orçamento de Secretaria da Saúde mensal, o governo gasta 80% com servidores. Certo? No mês de setembro, o governo gastou com servidores na Secretaria de Saúde 78 milhões dos efetivos e 11 milhões para os contratos por tempo determinado. No mês de setembro, só na Secretaria de Saúde. Detalhe, a despesa total da Secretaria de Saúde em setembro foi 108 milhões. Então, veja bem, ele está gastando o dinheiro, quase o dinheiro todo da Secretaria de Saúde com pagamento de servidores. Se você pegar na execução orçamentária de setembro, o que tem de pagamento no negativo jogado para frente, Bitel, é um negócio esquisito. Eu não sei como é que esse secretário está agindo. A ameaça de prisão é pelo pagamento de uma operação de um garotinho de Paraíso. Sim. Essa operação custou 230 mil. E aí o Ministério Público pediu para a Justiça o bloqueio desse liminar
preliminarmente o bloqueio desse recurso no Fundo de Participação dos Estados, e se o secretário de Saúde não cumprir, para a Justiça mandar prender o secretário. Eu não sei como é que o secretário vai fazer. Primeiro porque é o seguinte, o Fundo de Participação, ele entra de 10, 20 e 30, né? Ou seja, nós estamos no dia 16, já entrou. Então vai entrar daqui dia 20 e o menino vai operar como nesse meio termo? Então, assim, é uma situação meio difícil para o governo nesse aspecto. Rapaz, não é fácil a situação porque também imagina a carga, né, nas costas do secretário de saúde, né? Você está doente, você não quer nem saber, você não quer esperar. E aí é um problema sério. Mas vamos esperar para ver o que acontece, né? Por outro lado, tem aquela decisão também, o Ministério parece que estava fazendo uma vistoria no hospital de Dianópolis, a gente, né, ainda não obteve mais informações, mas nós estamos correndo atrás, enfim. A gente volta amanhã. Amanhã nós estaremos recebendo aqui, Luiz, uma comissão dos aprovados no concurso ainda, né, da Polícia Civil, peritos, delegados, e eles estão correndo. O concurso foi realizado em 2014, e eles estão atrás ainda, querendo, porque alguns foram chamados, né, e outros estão aí esperando esse chamamento, essa convocação, e não aconteceu. Nós estaremos recebendo essa comissão amanhã. Ok, o governo está numa encruzilhada, né? Ele tem que contratar por obrigação legal, contratar essas pessoas. E não tem dinheiro porque já está gastando acima do permitido pela legislação. Ainda está anunciando a contratação de 1.000 policiais militares. Então, assim, é muito problema. Pois mas antes de resolver um problema daqueles que já foram concursados, já passou, inclusive, aquela fase de academia, enfim. Aí, antes de resolver um problema, já... vai criando outra demanda. Está entendendo? Então ele tem que cortar o quê? Tem que cortar os comissionados. Desses 308 milhões da folha de pagamento do governo mensal, quase 70 mil é comissionados e contratação direta por mês. Ou seja, só aí dá 70 milhões. Sim. Que ele poderia resolver o problema. Mais do que? Só que os contratados por tempo determinado e os comissionados são votos. Ou seja... Então ele está fazendo. Então você está dizendo que ele está fazendo uma. É o pé de botina. Complicado. Porque o efetivo ele vota se quiser. Sim. Ele não tem compromisso com o político, ele tem compromisso com o serviço público. E o contratado vai ficar na mão, né? Vai ficar na mão. Então, você faz Amanhã nós estaremos de volta. Como é que está o nosso blog? Blog Luiz Armando. Tá ótimo, de vez em quando algumas polêmicas lá. Mas leiam. E aí, faça o seu comentário também. É só digitar lá Luiz Armando Costa e você vai entrar. Eu gosto muito, né, do que o Luiz escreve, né? Escreve com uma facilidade, com um rebuscamento, que eu digo, na questão da pesquisa, né? Então é muito interessante, Luiz. Eu acho que poucos escrevem como você. Abraço. Obrigado. Vindo de você... Eu sou seu fã, você sabe disso, né? Vou esperar a facada agora. Rasgação de seda, né? Assim, não pode ter certeza. Daqui pro final da tarde tem almoço pra você pagar, tem janta. Vai em pé assim mesmo. Bom dia. Abraço a todos, né? Um ótimo início de semana. A gente se encontra, se Deus quiser, no nosso próximo Conexão. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa.